E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Vamos começar então mais uma aula aqui de religião. Vamos seguindo em frente, né? Eu espero que você esteja bem, cuidando da sua saúde. E eu espero também que você esteja estudando bastante, ok? Nós vamos entrar no último capítulo do bimestre, tá bom? Do nosso livro. Então quer dizer que quando terminar o último capítulo, então terminaram as aulas de religião? Não, tá bom? Não terminaram. A gente tem muita coisa ainda para ver. A gente vai voltar alguns temas ainda do que a gente estudou esse bimestre e outros assuntos também, tá bom? Então a gente está terminando o capítulo, né, do último capítulo do bimestre, mas a gente tem muita coisa para ver ainda, beleza? Então vamos aqui comigo, vem aqui nessa aula e vamos estudar algumas coisas interessantes nesse capítulo, tá bom? Capítulo 8, Fiel Longe de Casa, esse é o título, tá bom? O título do capítulo é esse, Fiel Longe de Casa. E a gente tem as duas coisas que a gente sempre destaca, que você não pode esquecer em cada capítulo, o tema desse capítulo é Profecias sobre Impérios Mundiais. Resumidamente, vamos falar sobre profecia, tá bom? E a importância da profecia, não somente na questão bíblica, mas também nos nossos dias, e como que a gente deve olhar para a profecia e qual a importância dela na nossa vida, tá bom? Então, profecias sobre impérios mundiais e o nosso personagem é Daniel. Daniel tem uma história assim fantástica, uma história bem legal e a gente vai se aprofundar em alguns detalhes aqui. Claro que não vai dar para a gente ver tudo, né? Precisaríamos de muitas outras aulas para ver a respeito disso, mas hoje vamos ver alguns detalhes interessantes a respeito da vida de Daniel e sobre profecias, tá bom? Vamos lá então, para contextualização do nosso parceiro aqui, do nosso Daniel. Olha só, Daniel ele veio de Judá, ele nasceu ali em Judá, tá bom? Daniel tem um detalhe interessante na vida dele, que ele era de família nobre, ok? Daniel era de uma família importante, possivelmente rica, de uma família bem sucedida, que tinha dinheiro e tal, aquele negócio todo. Daniel era de uma família boa, tá bom? Quando a gente vai ver a história de Daniel, a gente vê os amigos de Daniel, que ficaram conhecidos, né? Eles receberam na Babilônia nomes que são mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses nomes que eles receberam ali na Babilônia, e são conhecidos mais assim. Eles eram amigos de Daniel, mas provavelmente a relação que eles tinham também com Daniel era justamente essa, né? Que Daniel era uma pessoa mais conhecida e de uma boa família nobre, tá bom? Só que tem um detalhe, ele foi deportado, ou seja, foi levado como escravo para a Babilônia em 605 a.C. O que aconteceu nessa história aqui? O povo de Israel, o povo de Deus, estava dividido em duas nações, né? E uma delas era o reino de Judá, ok? E essas nações, o povo de Israel, o povo de Deus, eles acabaram desobedecendo a Deus em vários sentidos e Deus disse para eles, olha, se vocês continuarem e tal, nessa rebeldia de vocês vão acabar sofrendo as consequências. E uma das grandes consequências para o povo de Deus foi justamente serem levados como escravos. Eles foram conquistados por outras nações e foram levados como escravos, né, para essas nações. E em 605 a.C., a Babilônia foi quem conquistou o reino de Judá. E muitos foram levados escravos para a Babilônia. Mas qual que era a ideia dos escravos? Naquele tempo existiam algumas situações. As pessoas que não eram tão importantes, que não eram de famílias nobres, ou que não sabiam fazer alguma coisa, não tinham uma profissão, que não poderiam contribuir para a nação que conquistava, geralmente ou essas pessoas eram mortas ou deixadas para trás. Só que as pessoas de famílias nobres ou que tinham profissões, como por exemplo os médicos, advogados, professores e tal, profissões que de fato iam servir de alguma coisa nessas outras nações, aí eles levavam, tá bom? Eles levavam como escravos. Foi o caso de Daniel, como eu falei para você. Daniel, ele era uma pessoa instruída, Daniel era estudado e de família nobre. Por isso ele e os seus amigos foram levados para a Babilônia para servirem de alguma forma, né, ali ao reino da Babilônia. Então por isso que eles foram levados escravos.
mas a maioria das pessoas eram mortas ou eram deixadas para trás, tá bom? E foi isso que aconteceu. E o nome do rei que conquistou ali Babilônia e levou Daniel como escravo era Nabucodonosor. Nome bonito, né? Pra você colocar num filho seu, tá bom? Nabucodonosor, um rei bem conhecido aí da Babilônia. Vamos lá. O nome de Daniel, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Eu sempre gosto de colocar o significado aqui do nome. É muito representativo e simbolizava muito isso para eles. Deus é meu juiz. Como eu falei para você, Daniel ele foi levado para Babilônia como escravo. Parece ser algo assim muito confortável depois que a gente vê a história de Daniel, como ele se estabeleceu na Babilônia. Mas Daniel passou por muitos traumas, muitas situações difíceis. Primeiro que ele viu muitos conhecidos, família, amigos serem mortos pelo rei Nabucodonosor, né? Pelo exército do rei Nabucodonosor. Segundo que ele foi levado por uma terra distante que ele não conhecia, que era a Babilônia. E terceiro, e talvez assim um dos mais traumáticos, Daniel, ele se tornou um escravo eunuco. O que era um eunuco? Depois você dá uma pesquisadinha mais e tem histórias bem interessantes a respeito de como era isso. O eunuco era uma pessoa que trabalhava geralmente no palácio e ele tinha várias funções. Uma das funções, por exemplo, que o eunuco tinha, que claro não foi de Daniel, mas geralmente o eunuco ele cuidava dos haréns do rei, das mulheres do rei e tal. E geralmente o eunuco ele era castrado. E Daniel ele passou por essa situação traumática. Daniel foi castrado, por isso que a gente não vê uma descendência de Daniel. E tanto ele como seus amigos passaram por essa situação difícil, traumática e que de fato foi bem difícil para eles, né? Foi bem difícil. Mas vamos continuar aqui. Babilônia. Você conhece, já ouviu falar a respeito da Babilônia? Babilônia é um dos reinos assim bem citados na Bíblia, não por servir a Deus, mas pela grandiosidade desse reino, né? Babilônia foi uma das grandes nações que se estabeleceram nesse reino, nesse período que conquistou Judá, era o maior império mundial que existia, tá bom? E a arqueologia mostra várias descobertas interessantes a respeito da Babilônia. Você tem, por exemplo, aqui, né, nessa imagem aqui abaixo, que está justamente em um museu, o portal de Ishtar, né, que era um desses grandes portais, grandes monumentos que existiam na Babilônia. Você tem, por exemplo, também, né, os jardins suspensos da Babilônia, você já deve ter ouvido falar, que foram considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, de fato, Babilônia era o maior império mundial assim na época, poderoso, exércitos poderosos, muita riqueza, as grandes construções que existiam em Babilônia, os grandes muros de Babilônia, era uma cidade praticamente impenetrável, forte, poderosa, que conquistou várias outras nações. Então foi sob esse grande reino que Daniel e os seus amigos foram levados escravos, beleza? Mas eu quero focar aqui a respeito de um sonho que o rei teve, tá bom? O rei era Nabucodonosor e o que aconteceu? Daniel e seus amigos foram levados para dentro do palácio, eles foram instruídos na cultura da Babilônia, instruídos em todos os ensinamentos da Babilônia e se tornaram sábios na Babilônia, tá bom? O rei ele tinha muitos conselheiros ou sábios que estavam à disposição dele. E Daniel acabou se tornando um desses sábios porque ele se destacou na sua inteligência, na sua beleza, na sua forma física, tal, tantos motivos ele se destacou como um desses sábios. Então ele servia para o rei como um desses sábios, um desses conselheiros, e existiam vários outros. Mas certa noite o rei ali deitou na sua cama e tal, tirou aquele cochilo básico e ele teve um sonho muito estranho. Só que ele teve esse sonho e para os caldeus é a mesma coisa que o povo de Babilônia, tá bom? Eles eram chamados dessa forma também. Para os caldeus, um sonho ele era muito importante. O sonho era como se os deuses estivessem conversando ou mostrando algo para eles. Então eles queriam, todo o sonho que eles tinham, eles queriam saber a interpretação desses sonhos. Ou queriam saber o motivo do porquê que eles sonharam aquilo, porque um sonho era algo muito representativo para eles. E o rei, ele teve um sonho bem interessante. Ele viu uma estátua.
E essa estátua, meus queridos, chamou a atenção desse rei. E ele justamente chamou os seus sábios para interpretarem o seu sonho. Só que ele disse assim, olha, se não me interpretarem esse sonho, todo mundo vai morrer. Porque os sábios foram lá e não conseguiram interpretar o sonho. Não conseguiram dar a verdadeira interpretação desse sonho para o rei. E o rei disse assim, ó, se vocês não me disserem o que é esse sonho, qual a interpretação dele, todos os sábios da Babilônia vão morrer. Então ele estabeleceu esse decreto de morte aí. E aí o nosso amigo Daniel, né, estava no meio da barca. Por quê? Ele era um dos sábios, um dos conselheiros. Então o rei disse assim, ó, se ninguém me trazer a interpretação desse sonho, todos os meus sábios vão morrer. E aí, meu amigo, Daniel estava na reta também, né? E aí o que ele fez? Ele orou ao Senhor, pediu que seus amigos orassem também, jejuassem, para que de fato Deus mostrasse a interpretação desse sonho do rei. E o que aconteceu? Isso está relatado em Daniel capítulo 2. Deus mostrou para Daniel qual era a interpretação daquele sonho, tá bom? Deus não só mostrou o sonho, não só disse qual era o sonho, né? Mas também mostrou a interpretação. A gente tem aqui essa estátua representativa aqui, justamente mostrando o que o rei Nabucodonosor sonhou. Ele sonhou com uma estátua que tinha elementos diferentes, tá bom? E cada elemento dessa estátua simbolizava algo. Além de Daniel dizer para o rei o que ele tinha sonhado, Daniel também deu a interpretação. A gente vê aqui uma estátua com vários elementos, então. Cada parte da estátua tem um elemento. E assim, consecutivamente, cada elemento tem um significado. Então vamos ver aqui, rapidamente, o que quer dizer esses elementos. Vamos lá, olha só. Daniel mostrou para o rei Nabucodonosor que aquela estátua, na verdade, era uma estátua, vamos dizer assim, profética. Porque cada parte dessa estátua representava um período histórico no mundo, tá bom? Por exemplo, a estátua tinha esses elementos aqui, ó. A cabeça, que era feita de ouro, né? Assim, o tronco, que era de prata, assim, o ventre, a cintura, né? E o ventre, que era de bronze, as pernas, que eram de ferro, e os pés, que eram uma mistura de barro e ferro. Então, esses elementos aqui que compunham a estátua, cada um deles tinha um significado. Por exemplo, a cabeça, que era de ouro. E você vê, né, que vem numa ordem decrescente, né? Ouro, prata, bronze, ferro, então de valores, vamos dizer assim. Então, cada elemento desse representava um período na história do mundo, tá bom? E cada reino que se levantaria. A cabeça era símbolo do Império Babilônico, ou seja, o maior império que já se levantou, o mais rico, mais poderoso e tal, que era justamente o Império da Babilônia. Só que, como você sabe, né, nada é para sempre a não ser Deus, o Império Babilônico teve fim um dia. E esse império foi substituído pelo império que conquistou a Babilônia, que foi o Império Medo-Persa. Só que esse império não foi tão grande, não foi tão poderoso quanto a Babilônia, por isso que ele é representado pela prata, tá bom? E aqui você pode ver a data do período, né, em que esses reinos se estabeleceram. Então depois veio o Império Medo-Persa, né, que foi justamente que conquistou a Babilônia. Depois o Império Grego, que foi justamente o que conquistou o Medo-Persa, que é o de bronze, que não foi tão grande quanto de ouro da Babilônia, nem tão grande quanto o Império Medo-Persa de prata, mas foi poderoso também, né? E logo depois veio aqui o Império Romano, né, que foi o que superou o Império Grego, né, que conquistou o Império Grego, que é justamente as pernas de ferro. Beleza, galera. Aí depois vem aqui os pés, né, de barro e ferro. O que a gente entende como sendo esse barro e ferro? São aqui, ó, coisas que não se misturavam. E até Daniel fala isso, olha, esses pés aqui que simbolizam o barro e o ferro, assim como o barro e o ferro não se misturam, essas nações também não se misturarão. Então essas nações a gente pode ver como sendo os grandes impérios ali na Europa, né, que consecutivamente fundaram os países europeus, ok? A gente vê também que essa profecia ela não termina aqui nessa estátua, mas também a gente vê algo interessante aqui.
Diz que também, nesse mesmo sonho que o rei teve, uma grande pedra atingia essa estátua nos pés, tá bom? E essa grande pedra, ela se estabelecia sobre a terra, ela esmiuçaria toda essa estátua e ela se estabeleceria na terra e se tornaria um grande monte cobrindo toda a terra. Essa pedra simboliza justamente o reino de Deus, que um dia vai se estabelecer e vai acabar com todos os outros reinos, que vai ser muito maior do que todos os outros reinos aqui na terra, tá bom? Então esse foi o sonho que o rei teve e esse foi o significado que Daniel pôde dar para ele através da revelação divina, tá bom? Olha só, esses mesmos reinos são simbolizados em uma outra profecia que você encontra em Daniel também, mais lá para frente no capítulo 7. Lá Daniel vê 4 animais. E esses 4 animais são símbolos justamente dos impérios, ou seja, uma repetição da profecia que tinha sido dada ali na estátua. Por exemplo, ele vê um leão, né, com asas e tal, que simbolicamente é a Babilônia. Depois ele vê um urso com 3 costelas na boca, que era um símbolo do Império Medo-Persa. Depois ele vê uma espécie de leopardo com 4 cabeças e asas também, simbolizando justamente o Império da Grécia, né? E é um leopardo com asas, porque o leopardo já é rápido. E com asas ele é mais rápido ainda, simbolizando justamente a grande conquista ali, né, do grande imperador, né? Que a gente vê aqui que foi muito rápido a conquista da Grécia com Alexandre o Grande, né? Que foi um grande conquistador. E um animal depois terrível e espantoso, que é o símbolo de Roma. Isso aqui é mais também uma simbolização, um símbolo, na verdade, das profecias que estavam ali sendo dadas por Deus. Ok, galera? É claro que se a gente fosse se deter aos detalhes, né, a gente precisaria de bastante tempo aqui para mostrar para você os detalhes dessas profecias e tal, o que cada uma delas quer dizer e etc e tal. Mas a gente não quer se focar a esses detalhes da profecia. O que a gente quer mostrar aqui, na verdade, é que de fato Deus tem o controle de todas as coisas. Quando Deus revelou ali naquelas profecias da estátua, dos animais, os reinos que viriam, Deus mostra que de fato as profecias elas são verdadeiras e que elas apontam para algo especial também. O que elas apontam de fato é que Deus está no controle de tudo, tá bom? E se você for ver a história do mundo, você vai ver que de fato esses reinos se levantaram e caíram justamente na ordem como está dizendo ali na profecia bíblica, tá bom? Então essas profecias mostram que de fato Deus está no controle de todas as coisas. Podemos confiar nas profecias de Deus? Podemos confiar, sim. E podemos confiar nos seus profetas? Podemos confiar. Daniel, a história dele é interessante porque ele foi alguém que mesmo numa terra distante, mesmo num lugar em que ele não conhecia, ele permaneceu fiel. E Deus usou ele para ser um grande profeta. Belezinha, galera? Isso aqui foi um pouquinho da nossa aula. Você vai ter algumas informações a mais lendo o nosso capítulo, tá bom? Que é o capítulo 8. Espero que você tenha um grande proveito disso, ok? Vamos fazer uma oração para a gente terminar essa nossa introdução aqui à nossa aula? Vamos orar então? Oremos. Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que tivemos aqui através dessa aula. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos acreditar cada vez mais nas profecias que a Tua Palavra nos mostra, Senhor. De fato, o Senhor age através da história e podemos confiar em Ti, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis e corajosos como Daniel foi. Que possamos confiar no Teu amor e nas Tuas profecias. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, então. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.